Fala pessoal, tudo tranquilo? Professor Aender, seu educador financeiro na área. Hoje recebendo a visita ilustre do Tiagão, lá da T2 Educação, brother, sangue bom demais, excelente profissional do mercado. E eu estou trazendo o Tiago aqui hoje, pessoal, porque a gente tem percebido que os certificados do mercado financeiro, né, eles ganharam muita força no Brasil, tá? E a cada dia vão ganhando mais. Eles acabam, de alguma forma, englobando um conteúdo que é bem abrangente e ele é bem detalhado. Por quê? Porque esses conteúdos, eles têm foco em áreas específicas em que um profissional deseja atuar. Além disso, meus amigos, vocês precisam entender que uma certificação, ela apresenta um status que também pode te referendar como uma espécie de selo de qualidade. Tá? Se você, por exemplo, pensa em trabalhar com finanças, de alguma forma, você já deve ter ouvido falar de CPA 20, você deve ter ouvido falar de algumas certificações que existem no mercado. Então, eu trouxe o Thiago exatamente para que a gente possa esclarecer isso, porque o Thiagão, ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho da experiência dele, e, inclusive, vai ser muito bacana, vai ser muito legal que depois vocês possam deixar aqui embaixo seus comentários, algumas dúvidas, porque aí eu vou encaminhando isso para o Thiagão e ele vai respondendo isso para a gente. Tiago, seja bem-vindo, muito prazer em tê-lo aqui, meu querido. Legal, professor, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço de bater esse papo aqui contigo, bater um papo contigo no teu canal, falar sobre o mercado financeiro, que é algo que eu sou apaixonado, e sobre certificações, que é um negócio que, como você falou, vem ganhando cada vez mais espaço no mercado, porque o mercado financeiro sempre foi relevante ter certificações, mas nos últimos anos, né, com o crescimento do mercado de capitais, novos investidores ingressando na bolsa, um volume maior de pessoas físicas na bolsa, isso tem chamado cada vez mais atenção. Então, sempre foi relevante, porém, nos últimos tempos tem sido ainda mais. Então, é legal a gente ter mais espaço para falar sobre as certificações. Então, obrigado por isso. Ah, bacana. Tiago, conta para a gente um pouquinho da história da T2, como que começou a história com a criação da escola, certificações, etc. Cara, a T2 é uma história bem interessante de compartilhar, assim. Eu gosto de compartilhar porque a T2 é uma escola que começou só eu e a minha esposa, e a gente começou empreendendo literalmente em casa para atender uma demanda pontual, e a gente foi evoluindo, e hoje a gente está com uma presença aí já atendendo alunos no Brasil inteiro, porque a gente foca exclusivamente, claro, com cursos online, e já com um número relativo significativo de alunos, com um número significativo de funcionários, e basicamente é isso. A gente está há 5 anos no mercado, então é uma escola basicamente que é um case daquelas empresas que começou no quintal de casa, sabe? Claro, não é tão grande quanto uma Google da vida, que também começou no quintal de casa, mas a gente começou com esse lance de empreendimento vindo para atender uma demanda específica, porque eu sempre trabalhei no mercado financeiro e sempre gostei de educação. Curioso né, a gente tem a mesma formação, eu também sou formado em matemática, e o curioso é que quando eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade para fazer licenciatura em matemática, porque eu queria ser professor, olha que curioso. E aí, entrando na faculdade, quando começou, ali no segundo ano, que eu comecei a entender sobre matemática financeira, eu quis abandonar um pouco essa ideia de ser professor e quis focar no mercado financeiro. Saí da faculdade, não fui para o mercado, para a área da educação, e fui para o mercado financeiro, comecei a trabalhar no banco, e fiz a minha carreira toda no mercado financeiro, e depois que eu saí do banco, eu voltei e agora eu sou professor de finanças. Então, quer dizer, eu juntei as duas paixões, né? Algo que eu queria na minha adolescência, que era ser educador, e inclusive me formei para isso, e juntei com essa minha paixão de educação com o mercado financeiro, e hoje, basicamente, a gente faz isso. Tentou fugir do ofício, mas o ofício não sabe. Então, eu falo isso mesmo, que isso é a prova de que nada do que a gente faz na vida é por acaso, né, professor? Porque em algum momento eu voltei para aquilo que eu aprendi. Porque se a gente fosse parar para pensar, a
faculdade que eu fiz, a licenciatura que eu acabei tendo lá de matemática, eu acabei aprendendo coisas de educação. Se você parar para pensar no mercado financeiro, eu não ia utilizar isso, né? Mas de um jeito ou de outro acabou voltando e eu precisei disso. Então, nada do que a gente aprende é em vão. E para mim tem sido bastante útil. Thiago, uma pessoa que hoje quer ingressar no mercado financeiro. Vamos lá. Meus alunos, por exemplo, alguns deles já demonstraram interesse em se tornar AI, né, que é o agente autônomo de investimentos. Então, o que acontece? Vamos pegar uma coisa agora de uma maneira técnica. Se uma pessoa chegasse aqui agora e falasse assim, Thiago, se eu quisesse ir para o mercado financeiro, tem alguma certificação em específico que eu deveria começar por ela, que é a condição sine qua non tê-la, não existe, depende muito para qual área que eu quero ir. O que eu deveria fazer? Eu, por exemplo, não tenho certificação nenhuma, Thiago. Não tenho, não sou certificado em nada, conheci o canal do professor Aender, gostei do seu papo. O que você me orientaria a fazer? Qual caminho eu poderia trilhar nesse momento? Tá, é isso que você falou, depende muito da área que eu quero ir. Então, a gente vai ter, a gente separa as certificações entre as certificações dasquelas que eu quero trabalhar com distribuição de produtos de investimentos, já vou explicar melhor isso, as certificações daquela que eu vou trabalhar com operação, e as certificações que eu vou trabalhar com análise, e as certificações que eu vou trabalhar com consultoria. Então, basicamente é isso, porque o mercado financeiro... Então, antes de eu falar sobre certificações, vamos entender por que tem certificações no mercado financeiro e por que tem tantas. A razão é bastante simples, né? Se eu quiser ser médico, cara, existe uma faculdade específica para isso, que é a faculdade de medicina, depois eu ainda tenho de fazer uma residência médica. Se eu quiser ser engenheiro, mesma coisa, advogado, a mesma coisa. Se eu quiser ser um professor de matemática, como é o nosso caso, existe uma faculdade para isso. Só que se eu quiser trabalhar no mercado financeiro, não tem uma faculdade. Qual que é a faculdade de mercado financeiro? Não tem nenhuma. Tá? Nem a faculdade de economia ela é feita para isso. Então, e o mercado financeiro ele é bastante amplo. Então, com base naquilo que você pretende fazer, você vai encontrar uma série de certificações que vão habilitar você para isso. Então, lá atrás, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu que para determinadas áreas eu preciso demonstrar que eu tenho capacidade técnica independente de formação acadêmica. Então, quem trabalha com distribuição de produtos de investimentos, distribuição de produtos de investimentos é você está em contato com um investidor e é você quem fala para o investidor dos produtos de investimento que a instituição financeira tem. Então, você vai falar para ele do fundo de investimento, do CDB, você vai falar para ele ali da LCI, da LCA e por aí vai. Entendi. Tá? Dependendo ali do... Nesse caso aí, você está falando, por exemplo, do agente autônomo, do gerente do banco. Exato. Então, esse é o papel de distribuição, tá? Que aí é o que você falou. Você é o agente autônomo de investimento ou você vai trabalhar como funcionário de um banco. Então, para você trabalhar com distribuição, aí dentro do processo de distribuição, tem dois caminhos que você pode seguir. Tem o caminho onde você segue sendo autônomo e tem o caminho onde você segue sendo funcionário de uma instituição, portanto, CLT. Certo. Se você pretende trabalhar como CLT, você precisa ter uma das certificações da Ambima, que é a CPA 10, CPA 20 ou a CEA. Se você pretende trabalhar de maneira autônoma, você precisa ter a certificação da Ancord, que é a certificação de AAI, Agente Autônomo de Investimento. Que aí você vai ser autônomo e você vai representar uma instituição financeira dentro desse processo de distribuição. Então, este é um caminho dentro do mercado, tá? Só que tem um caminho que você não quer ser distribuidor, você quer ser analista, que é aquele profissional que vai analisar as empresas e vai oferecer para o mercado relatórios que vão dar subsídio para o investidor tomar uma decisão se é hora de comprar ou se é hora de vender aquela empresa. E aí, para isso, você precisa ter a certificação CNPI da APMEC. Certificado Nacional de Profissional de Investimento, né? Isso, exato. E é devidamente reconhecido pela CVM. Exato, que aí dentro dessa certificação também tem uma ramificação lá, que você pode ser o CNPI técnico ou o CNPI fundamentalista, que aí se separa também. Um profissional CNPI, ele vai trabalhar de dois caminhos, né? Ou sendo funcionário de uma instituição, ou de uma instituição financeira, ou de uma
de uma casa de research independente, como é o caso da Nord, por exemplo, da Suno, Eleven, por aí vai, ou fazendo ali as suas análises de maneira independente também é possível. Ponto importante, o profissional que tem a certificação CNPI, ele também pode obter a licença para ser consultor de valores imobiliários independente. E por último, você pode trabalhar também como consultoria independente. Para isso, você pode ter a certificação, ou a certificação CE da Ambima, ou a CFP da Planejar, ou a mesmo CNPI da APMEC, que é essa que a gente estava falando. E aí tem mais outras certificações para quem quer trabalhar na mesa de operações das corretoras, que é a certificação PQO. Então, tem bastante certificação no mercado financeiro, e ainda, se você quiser trabalhar com crédito, tem umas outras certificações. Então, mercado financeiro é um negócio que, assim, certificação não falta, depende de onde você quer trabalhar. E é um mercado, você concorda com o que tem sido veiculado, que é um mercado realmente promissor, que é um mercado realmente que... Porque eu percebo assim, por exemplo, os agentes autônomos de investimento, certo? No começo, ninguém vai entregar uma carteira de bilhões para gestão. Acho que a gente tem que ser realista nisso, né? O cara tem que entender que ele sim tem uma perspectiva de escalonar os ganhos dele em relação a isso, mas vai ser diretamente proporcional ao grau de envolvimento também e também de oportunidades que possam aparecer, certo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado, a sua absorção e também, sem esquecer, é lógico que, isso é óbvio, está associado com o grau de envolvimento do indivíduo e o compromisso dele, né, no estudo dele, se ele vai ter uma regularidade, se ele vai montar, por exemplo, um plano de estudo inteligente, o quanto que ele vai se comprometer. Mas, em média, existe essa métrica? Em média, quanto tempo que uma pessoa que quer buscar uma certificação desse nível, por exemplo, de um tempo de estudo? Porque, por exemplo, só para dar uma base, no curso superior você vai formar em Direito, você leva 5 anos, matemática nós levamos 4 anos para formar, né? Tal. Tem uma média? Tem uma estatística em cima disso aí? Ou não? Ou falei besteira? A pergunta não faz sentido. Não, é que depende da certificação, né? Então, por exemplo, a certificação de todas essas que eu falei, que é a mais básica, que é a mais inicial, para quem nunca se conectou com o mercado financeiro, que quer, eu quero entender como que é isso, é a certificação CPA 10. Essa é a mais tranquila. Por exemplo, o nosso curso prepara o candidato em 15 dias para fazer a prova, mas para isso ele precisa estudar todos os dias, 2 horas por dia. Só que assim, quando a gente pega a da Ancord, que é agente autônomo de investimento, vai requerer aí que o candidato estude de 1 mês e meio a 2 meses para ele estar pronto, porque tem mais conteúdo, então depende do exame. Agora, essa questão da Ancord que você falou sobre a questão da profissão em si, eu vejo que é um mercado que está em franco crescimento, um potencial incrível de expansão, porque não é novidade, né? A Bolsa não para de atrair novos investidores, muito em função do trabalho que você mesmo faz aqui no seu canal, muito em função do trabalho que outros influenciadores fazem, muito em função do crescimento da Bolsa, muito em função de taxa de juros baixa, e isso naturalmente demanda por profissionais, para atender essa galera que está chegando no mercado de capitais. E aí, por isso, por gerar essa demanda, tem gente chegando, um profissional chegando. Então, é um mercado que está em franco crescimento. Mas aí entra naquela nossa preocupação de alinhamento de expectativa, né? Um assessor de investimentos, ele tem, sim, um potencial de ter uma renda bem satisfatória no médio e longo prazo. Mas, como você falou, no começo da carreira, dificilmente ele, cheguei, tirei a certificação, tá, beleza. Ele vai fazer a primeira visita dele, o cliente vai olhar para ele, eu fui com a sua cara, eu tenho aqui 5 milhões de investimento, toma aí, leva lá para a sua instituição. Não vai acontecer. É pouco provável, a menos que você já tenha construído este relacionamento antes desse processo, né? O que é possível, mas se não é o caso, dificilmente isso vai acontecer. Então, é um processo de construção que você faz. Mas, certa vez eu estava falando com um assessor de investimentos a respeito disso, no meu canal, inclusive, e aí uma pessoa comentou assim, bom, só de ser uma profissão que existe a perspectiva e a possibilidade de eu ter uma boa renda no futuro, ótimo. Porque, de um modo geral, quando a gente pensa numa profissão tradicional,
não é toda a profissão que você fala, não, beleza, daqui 5 anos, quanto que você vai estar ganhando daqui 5 anos se você se formar sei lá, em direito? Não sei. É ajuste de sindicato, meu amigo. Exato, exatamente. Entendeu? É o dissídio que você tem ali todos os anos. E quando você trabalha, por exemplo, como assessor de investimento, depende muito do seu trabalho e que você falou, da sua capacidade de captação e mais do que isso, né? Não só de captação, do seu processo de evolução e de melhoria contínua enquanto profissional. Que nem você falou assim para mim, como é que começou a T2? Aí eu falei, bem resumidamente, né, que eu comecei em casa e tal, só que se eu não tivesse me coçado, me mexido para fazer o processo de melhoria contínua, talvez eu estaria atendendo por mês os mesmos, os 5 alunos que eu estava atendendo lá atrás, entendeu? Então, esse processo de evolução e crescimento se dá por várias razões, porque o mercado melhorou, então, no meu caso especificamente, eu posso dizer que talvez eu tive ali um pouco de sorte por ter chegado no mercado na hora certa, no momento certo, mas a sorte sozinho não resolve a vida de ninguém, né? Eu precisei ir evoluindo, melhorando e aperfeiçoando o meu trabalho para eu estar pronto para receber esta sorte. E o mercado de agente autônomo de investimento é a mesma coisa. Penso que quem chega agora está chegando num momento muito bom. Daqui a 1, 2 anos você vai chegar no mercado e falar, puxa, eu tive a sorte porque eu cheguei num bom momento. Só que chegar com sorte e cruzar os braços não vai resolver, não. Com certeza. Teve um aluno meu que ele falou assim, professor, mas o meu pai, eles dão muito retorno, assim, das aulas, contam tudo para os pais, né, e tal. Mas o meu pai falou assim que teve uma experiência ruim com um agente autônomo de investimentos e vai mexer com isso mais não. Ele vai fazer do jeito dele. O que você acha? Minha resposta foi assim, meu amigo, assim como em qualquer profissão, você tem os profissionais bons e não disse a palavra ruins, e os profissionais que às vezes pode ser um profissional incrível, mas ele e o seu pai ali, de repente, não deu liga, não se conectaram. O que eu tenho para dizer para o seu pai é uma coisa simples, que ele não pode tomar uma decisão unilateral baseada numa única experiência. Porque se fosse só um cara atendendo o mundo inteiro, não, mas tem uma gama imensa de pessoas cada vez aumentando mais, entendeu? Então, eu queria te fazer um pedido, cara, te fazer um pedido aqui, assim, na frente de todo mundo. Eu posso colocar aqui embaixo na descrição um link para as pessoas que quiserem conhecer o trabalho da T2, para que as pessoas possam clicar e ir lá, te conhecer, claro que saber... Sim. Na verdade, quem tinha que pedir isso para você sou eu, né? Né? Porque, claro que sim. Porque na minha proposta com a educação financeira, eu sempre estou buscando coisas legais para a minha audiência, para os meus alunos, sabe, Thiago? E assim, eu tenho plena certeza, tenho plena convicção, né? Igual a gente já conversou. Creio que vocês que estão assistindo saibam, né? A Ender, aprendi muita coisa assistindo o Thiago, sabe? Legal. E assim, e não é vergonha nenhuma. Você tá quantos anos, Thiago? Você tá quantos anos? Você é novo? Você tem quantos anos? Eu tô com 37, vou fazer 38 agora. Thiago vai fazer 38, eu tenho 44, quer dizer, sou mais velho, e eu quero que vocês entendam isso. O processo de aprendizado, ele é assim. A gente aprende com uma criança, tanto quanto com um idoso. Thiago, sem saber, já tirou muita dúvida minha, já construí muita aula com base nas informações que o Thiago passou pelo canal dele, lá em 1900 e cafunda, né, Thiago? Então, já muita coisa legal, muita coisa importante. Então, pessoal, eu estou trazendo o Thiago aqui para o canal, porque é um profissional sério, é um profissional competente. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo também o link do canal do Thiago, para que vocês possam conhecer. É muito conteúdo de valor, porque eu quero que vocês entendam o seguinte: a gente levou aqui um papo breve, né, sobre a questão das certificações e tal, mas dentro desse universo, pessoal, existem outros universos. Concorda comigo, Thiago? Sim, faz todo sentido. Tem muito mais coisa. É muito mais coisa a descobrir. De repente, meu amigo, de repente, minha amiga, você não está feliz, você não está satisfeito, você não está legal onde você está, e eu te dou uma recomendação, vou falar como o seu educador financeiro. Ficar sentado reclamando vai te colocar dentro do grupo das pessoas tóxicas e que não agregam, pelo contrário, são pessoas que cada vez mais estão poluindo o mundo. Se você não está satisfeito, crie força, crie coragem para se erguer, buscar novas oportunidades. Agora, a maioria delas passa por estudo, dedicação.
invista no seu capital humano. É uma das melhores maneiras que nós temos de, pelo menos, ir em busca dos nossos sonhos e da nossa felicidade. Tiagão, a gente poderia ficar aqui nesse papo muito mais tempo, tá? Muito mais tempo, né? Mas eu quero te agradecer demais por esse convite. Quero dizer a vocês também que nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo aqui, tem um vídeo lá no site do Thiago, aonde nós batemos um papo diferente, um papo Legal. muito bacana, e eu recomendo que vocês assistam, tá bom? Tiagão, Deus te abençoe, meu filho. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Tá? Legal, amém. Obrigado pelo espaço, foi bem legal esse bate-papo. E vai lá no nosso canal, porque o papo foi bem legal também. Foi bacana. Te parabenizar, viu, pelo trabalho que você está fazendo, e eu tenho recomendado para as pessoas, e eu te desejo de todo o coração sucesso. Muito obrigado por tudo, viu? Tamo junto. Um grande abraço. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.